paz do Senhor, povo de Deus, povo abençoado, povo querido do Senhor, a noiva do Cordeiro. Estamos mais uma vez aqui para trazer aqui uma palavra para a sua vida, para que a sua vida seja alicerçado nos fundamentos da palavra, por princípios, tá certo? Já quero pedir aos irmãos que se inscrevam no canal, dê um like, faça seus comentários, deixe suas perguntas. E eu ouvi alguns irmãos comentando que os vídeos estavam baixos, tá certo? Coloquei aqui o microfone para ver se melhora, tá certo? Estamos providenciando já um local, aparelhos para que as lives sejam gravadas com um áudio melhor. Mas se o áudio melhorou, dê um aviso aí para nós, dê um sinal para nós, tá certo? Abaixo dos comentários. Peço que se inscrevam, tá certo? No canal, que assine as notificações para quando tiver vídeo novo, você possa receber as notificações, tá certo? Vamos para o que nos interessa. O que eu trouxe para os irmãos? Trouxe Josué, capítulo 24, e versículo 15, a parte C do versículo que diz: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que é que eu quero dizer para os irmãos? O que está acontecendo com a nossa sociedade? O que está acontecendo com o mundo, com o povo? Eu digo em relação ao povo de Deus. A quem você tem servido? Quem é o seu Senhor? A quem você tem prestado contas? Existe uma frase de um autor desconhecido que ele diz assim: quem você honra? Quem você ouve? Quem você respeita? E ele conclui e diz assim: isto vai definir o seu futuro. Quem você honra, quem você ouve, quem você respeita. Isto irá definir o teu futuro. Nós vivemos numa sociedade hoje bem diferente, onde está existindo uma transição, uma mudança, tá certo? Mas o mundo, para o mundo, isso é normal. Mas para nós, igreja, qual é a nossa posição diante do mundo, diante da sociedade? O que nós devemos fazer diante de algumas situações que acontecem? Essas são algumas perguntas que eu tenho me perguntado, tá certo? Para mim mesmo, porque nós somos igreja. A igreja é vista por todos. Quando acontecem situações, o povo olha para a igreja. Qual as decisões, as tomadas de decisões que a igreja irão fazer? Quando acontece algo nas nossas ruas, as pessoas olham para a igreja, para aqueles que estão servindo a Deus, ou para criticar, ou para honrar, depende da pessoa. Mas a questão é, quais as decisões que nós estamos tomando? Que geração nós estamos deixando para amanhã? Será que essa geração serve ao Senhor? Será que nós estamos servindo ao Senhor? Como aqui diz Josué, parece que o povo da época, parece não, que se você for estudar o livro, o povo um dia servia a Deus, outro dia servia a Baal. E Tiago vem falar isso para nós, que o homem ou a pessoa, ou o ser humano, de duplo ânimo, não receberá nada de Deus. O que é uma pessoa de duplo ânimo? Hoje eu penso uma coisa, amanhã penso outra, isso dentro do mesmo tema, relacionado a um ponto X. Relacionado ao ponto X. Hoje eu penso uma coisa desse ponto. Amanhã eu já penso outra coisa.
Depois da manhã eu já penso outra coisa, já mudei de ideia. Isso é uma pessoa de duplo ânimo. Isso eu venho trazer relacionado à palavra de Deus. O que nós temos conhecido de Deus? A Bíblia diz que o povo de Deus é destruído por falta de conhecimento, por falta de entendimento da palavra. Porque a palavra é que vai nos dar direção sobre situações que acontecem no mundo, isso no contexto geral, onde a igreja precisa se posicionar, mas se posicionar de maneira sábia, de maneira satisfatória, que não Por quê? Porque eu digo isso? Porque muitas das vezes a igreja se posiciona, mas para brigar. Para brigar de maneira física. E nós não chegamos ainda. A igreja não é o tempo ainda. As nossas lutas, primeiro, são nossos joelhos no chão. Por isso que em Efésios, capítulo 6, versículo 2, diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Não é contra o ser humano. É contra as forças espirituais. É contra o mundo espiritual da maldade que habita nas pessoas. As nossas lutas, elas precisam ter entendimento. Costumo dizer que hoje o diabo, os demônios, eles não querem mais, não interessa mais eles possuir alguém. Hoje a luta hoje é mais estratégia. É mais jogo de xadrez, vamos dizer assim. Não é corpo a corpo mais não. Corpo a corpo foi de passado. Hoje é estratégico. A batalha espiritual hoje ela é estratégica. Ela é silenciosa. E para a igreja vir lutar estrategicamente, precisa entender. Primeiro, entender quem está conosco. A palavra de Deus diz que maior o que está conosco do que o que está no mundo. Mas para isso eu preciso entender quem é esse maior, que é o Deus. Eu preciso conhecer Deus. Eu preciso ter conhecimento de Deus. Eu preciso ter conhecimento das Escrituras. E depois eu preciso ter conhecimento do inimigo. Porque se eu não conhecer as estratégias do inimigo, eu vou padecer. Eu vou cair. Porque eu não conheço. E eu preciso me auto-reconhecer. Preciso reconhecer as minhas fraquezas. Saber aonde eu tenho que colocar mais cobertura. Falando essa palavra cobertura, muitas pessoas estão descobertas. E cobertura, a gente acha que cobertura é algo que eu tenho que me submeter de maneira extrema a uma pessoa. E não é. A cobertura, trazendo para o termo militar, é como se um grupo de militares fosse entrar em uma localidade e aquele que está atrás dá cobertura para o que está na frente. Isso é cobertura. E muitos estão indo para a batalha, estão guerreando sem cobertura. Muitos estão nus porque não conhecem o Deus que serve. E eu venho dizer para você que você precisa, e nós precisamos, nós como igreja, isso tanto individual, principalmente no coletivo, na unidade do corpo, precisamos urgentemente se voltar para a palavra, se voltar para o Evangelho de Cristo. O nosso Deus, ele é um Deus
que ele não quebra os seus princípios. Os princípios de Deus, como os princípios do mundo espiritual e do mundo invisível, são os mesmos. Nosso Deus não muda, os princípios são os mesmos. Se eu quebro o princípio bíblico, não tem como eu ter vitória. Eu preciso estar alicerçado nos princípios da palavra em relação àquela situação. Se eu não estou dentro dos princípios, eu estou descoberto. E eu posso ali ficar cativo, ficar preso em uma situação espiritual, chamamos de cativeiro espiritual, ou em uma situação emocional, um cativeiro emocional, que acaba com qualquer indivíduo. Esses dois tipos de cativeiro, o espiritual e o emocional. Existem pessoas sofrendo situações terríveis e não consegue mais ser liberto. Por quê? Porque muitas das vezes nós não conhecemos nosso Deus e quebramos princípios da palavra de Deus. Porque o nosso Deus age por princípio. O mundo espiritual age por princípio. E eu quero dizer que o inimigo das nossas almas é legalista. Tanto faz você saber como não. Se você estiver errando, embora na ignorância, o diabo vai trabalhar na sua vida. Nosso Deus é diferente. Nosso Deus, a Bíblia diz que Deus não vê o tempo na ignorância do homem, mas o diabo vê. O diabo usa a ignorância das pessoas. Quando eu falo de ignorância, eu não estou falando do homem bruto, da mulher bruta. Eu estou falando da falta de conhecimento, da falta de entendimento da palavra de Deus. Tá certo? E nós precisamos entender que para nós continuarmos a nossa jornada aqui na Terra, como igreja, nesse fim dos tempos, nós vamos precisar pedir entendimento, sabedoria a Deus, para que Deus estabeleça primeiro os nossos pensamentos, as nossas emoções, para que nós não fiquemos igual esse povo que Josué estava comandando, um duplo ânimo, como esse povo que Tiago diz, duplo ânimo, o ânimo dobre. A igreja entende sobre esse assunto. Eu estou preparando um mini curso de oração e intercessão, tá certo? Tudo relacionado à batalha espiritual. E outro é batalha espiritual por princípios bíblicos, tá certo? É muito comum nós vermos sobre esse assunto nas igrejas, que muitos de nós não conhecemos esse assunto. Nós achamos que nós podemos ir para a batalha de qualquer jeito. Eu vou porque quem está comigo é Deus. Amém. Amém. Mas Deus mandou? Deus mandou eu ir nesse local? Aí é o X da questão. Deus mandou orar por fulano? Orar por cicrano? Nós queremos fazer de peito aberto, descoberto, e quebramos a cara. E muitas das vezes quebrando a cara. E muitas das vezes, pela misericórdia de Deus, dá tempo de nós sairmos dessas situações. Através do arrependimento, através da submissão, certo? E como eu li essa pequena frase que diz, eu vou ler para você anotar, anote aí na ponta da sua Bíblia, seu caderno, não sei, essas perguntas. Quem você honra? Quem você ouve? Quem você respeita? Isso vai definir o teu futuro. Lógico que é através da palavra de Deus. Se você honra Deus, se você honra a palavra, lógico. Mas trazendo para nós, ser humano, a quem você honra como ser humano? Quem você escuta?
Ou você age tudo dentro da sua vontade? Na Bíblia diz que o coração do homem, ele projeta os caminhos. Mas quem decide é Deus. E muitas das vezes, nós saímos do propósito de Deus e fazemos um caminho paralelo. Quebramos a cara. Tá certo? Eu vim deixar essa pequena reflexão para os irmãos e fique atento. Sem as notificações, dê um like, dê um dislike, faça o que você quiser. Simplesmente dê um sinal de vida. Aprenda a impartir. Tá certo? Você pode não concordar comigo, mas precisamos impartir. Você precisa dizer que não concorda e dizer por quê e mostrar na Bíblia. Porque muitas das vezes eu posso discordar de você, mas não tenho como lhe convencer o porquê que não concorda. Muitas das vezes é por quê? É porque a minha alma não está legal, porque a minha alma não está bem. Tá certo? Nós temos que discordar, mas tem que dizer por quê. Tenho que explicar o porquê. Tá bem? Já agradeço aqui a todos, tá certo? Isso é uma pequena reflexão. Como eu já disse para os irmãos, trazer vídeos curtos para que os irmãos venham a escutar, a se debruçar na palavra de Deus, tá certo? Guarde os textos, assista o vídeo de novo, anote, pergunte se você quiser. Fique atento que eu vou estou preparando aí um mini curso, como eu já falei para você, de oração e intercessão. Oração e intercessão. Vamos começar pelos conceitos, alguns exemplos bíblicos, tá certo? Sobre mapeamento da minha vida. Esse é outro assunto também muito polêmico, mas necessário nas nossas vidas. Porque eu tenho que saber as causas dos meus problemas. E nós só fazemos isso através de mapeamento, através de uma investigação. Outra coisa, a gente diz, Jesus já perdoou todos os meus pecados. Amém? Será? E por que está acontecendo ainda? Está acontecendo, né? Nós pedimos perdão a Jesus no atacado. Jogamos pecado para aí, Jesus se vira. Mas nós nunca pedimos Jesus especificando. Por que eu errei? Me perdoa isso aqui, Jesus, que eu errei nessa área aqui. Me perdoa. E se arrepender e deixar. É dessa maneira que a gente pede perdão. E Jesus vai e perdoa. Mas eu jogo no atacado. Isso não quer dizer que Deus não receba. Mas a questão sou eu, não é Deus, não é Jesus, sou eu. Tá certo? Isso significa o quê? Que eu sou relaxado. Eu sou relaxado em relação a mim mesmo. Eu tenho que me especificar direitinho. Onde estou errando, onde estou acertando. Meus pontos fracos, meus pontos fortes. Amém, igreja? Já agradeço à igreja. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Tenham todos como eu estou gravando esse vídeo à tarde, uma boa tarde a todos. Uma boa noite se você escutar à noite. Se for pela manhã, um bom dia para você. Que a sua vida seja transformada. Como é o objetivo desse canal. Transformar vidas através da pregação do Evangelho. O verdadeiro Evangelho. Tá certo? Você já passou quanto tempo na igreja escutando a palavra? E a tua vida nunca mudou. Será que o Evangelho é que está errado? Não, é você. Passar muito tempo numa situação, minha vida não mudou porque é culpa minha. Não é do Evangelho nem de Jesus Cristo, não. Amém? Mas recebam essa palavra como uma demonstração, tá certo? Como um ensino para a tua alma. Amém?